Uau! Sobra tempo pra alguma coisa? Olha, pra mim te dizer, realmente sobra, entendeu? Porque como eu tenho uma agenda, né? No Sírio eu dou treino de terça e quinta-feira. É claro que às vezes tem jogos que são em outros horários, mas não tem problema. Gestão, a parte administrativa, eu mexo na agência ou o que eu estiver fazendo na parte da manhã. Então isso pra mim não tem problema. E quando tem os eventos junto à ESPN, entendeu? Eu já marco na minha agenda, bom, esse período eu vou estar fora, então eu consigo ajustar a minha agenda com os outros duas áreas que eu atuo também. Então, para mim, é bem tranquilo. E é bom porque, de certa maneira, eu acabo passeando, assim, em vários setores dentro do esporte e que tem uma coisa conecta com a outra. Bom, eu sou comentarista esportivo, eu tô no meio do esporte, eu tô, de repente, fazendo a gestão de atletas dentro de uma agência ou dentro da Associação Esporte Cidadão, que a gente tá trabalhando para poder, questão dos projetos sociais. Então, eu tô andando dentro do esporte. Como técnica, eu desenvolvo essa parte de metodologia, daquilo que eu aprendi ao longo do tempo, entendeu? Dentro com as meninas, e as meninas amam. Sabe? Isso é legal, porque você fala assim, poxa, o trabalho desenvolvido o trabalho que está sendo dado está sendo desenvolvido e eu já estou tendo resposta disso. De contrapartida, eu também dou aula particular. Eu tenho a minha atleta e você fala assim, poxa, que legal. A gente vai trabalhando individualmente e você também vê resultado. Então, isso é muito gratificante, que ao longo do tempo você fala assim, poxa, eu consegui absorver tudo que, de certa maneira, me passou pela minha trajetória. Eu sempre falo assim, né, que o Bernardinho, na época da seleção, ele não estava treinando só para você ser ou performar como atleta, mas para que você se preparasse para você estar no mercado de trabalho, porque ali quando você tem uma disciplina, você tem um foco, você sabe planejar, isso você vai levar para sua vida profissional fora ali das quatro linhas, entendeu? Então isso é importante pro atleta. O atleta, ele não pode ter uma visão única exclusivamente ali, jogo, tal. Se ele conseguir ter essa visão, entendeu? A nível macro, nossa, ele consegue, fora das quadras, desenvolver, trabalhar em qualquer área, e isso é importante. Infelizmente, Thiago, é claro, eu tenho que pontuar isso aqui também. Claro. No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, que muitas empresas, depois que o atleta ele termina, ele vai buscar esse atleta, por quê? Porque por tudo que ele passou, ele tem uma experiência que às vezes o colaborador ali nunca passou, de resiliência, entendeu? De situações de se machucar e você falar assim, poxa, eu tenho que me recuperar para voltar de novo, a questão de resultado, de performar, aquela coisa toda, e a pressão o tempo inteiro. Então ele vai pegar esse atleta porque ele fala assim, gente, aqui dentro da minha empresa, se eu capacitar, ele vai embora, entendeu? Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem isso. E que seria muito viável, seria um meio de você trazer esse atleta para o meio pro mercado de trabalho por essa construção que foi feita ao longo do tempo. Muito bom, excelente. Você comentou a questão da maternidade, os clubes tinham na época ou possuem atualmente algum tipo de estrutura para ajudar um atleta ou alguém da comissão técnica, né? Porque tem a questão da amamentação e não deveria ser, mas é uma realidade que as mulheres acabam absorvendo grande parte, sem falar quase a carga total dos filhos pequenos. Os clubes se preparam de alguma maneira para isso, para dar algum tipo de suporte ou não? Bom, Thiago, são duas situações. Bom, na minha época não tinha nenhuma, tá? Eu já vou assim, não tinha nem uma regulamentação ou uma lei para isso. É claro que você tinha lei, você sabe que a lei trabalhista, você tem a mulher, tem os seus direitos, aquela coisa toda. Mas na época muitos clubes, às vezes você não tinha carteira assinada, entendeu? Porque aí depois que regularizou, alguns só tinham um contrato, né, de direito de imagem. Então, tanto se a gente for ver, a própria Tandara entrou com uma ação, entendeu? Contra o time para ter os direitos dela, alcançar os direitos dela. Então, aí ao longo do tempo, isso foi feito, foi sendo, foi trazendo uma regulamentação para o voleibol também. Então você vê que nem lá em Saquarema, as meninas quando vão para lá levam os filhos. Entendeu? Então, mudou um pouco a visão, porque a atleta, ela não pode estar só condicionada ao teu corpo estar bem, sempre, 24/24, entendeu? A mulher tem direito a ter uma gestação,
A mulher tem direito a falar assim, poxa, olha, nesse período eu vou estar e ter uma remuneração. Então, isso foi, hoje em dia, se mudou um pouco. Mas sempre tem aquela questão que, às vezes, você acaba batendo com algumas situações que a atleta mesmo fala assim, poxa, eu não posso me engravidar. Se eu engravidar, eu, de repente, não vou ter recursos para isso. E hoje a gente tem o Conselho dos Atletas, enfim, que também dá um suporte melhor, que antigamente isso era pouco viável. Existe uma evolução, mas ainda aquém do que é necessário. Eu acho que ainda é uma coisa a cada vez se melhorar mais, entendeu? A gente, vamos dizer assim, deu um pontapé inicial de regulamentar algumas coisas, mas é claro que como as situações às vezes vão mudando, eu acho que isso aí tem a tendência a aprimorar cada vez mais. Você comentou a parte de gestão de carreira no voleibol. Hoje existem empresas que fazem esse trabalho de gestão de carreira, tanto revisando a parte contratual, buscando oportunidades para os atletas, acompanhamento da carreira. E desculpa fazer o paralelo com o futebol, mas no futebol é muito comum e cresceu desde os anos 2000. No voleibol já é bem difundido, uma carreira super presente também na gestão da carreira dos atletas? Para algumas. Tá. Para algumas agências, eu vou colocar assim esse termo, eles trabalham nessa questão aí de poder fazer uma gestão melhor da carreira desses atletas. Nem todas são assim. Entendeu? Ao contrário do futebol. O futebol ele já tem uma coisa assim mais fundamentada, entendeu? Já mais alicerçada. Já no voleibol não é tanto. Tá? Porque tanto se a gente for ver, tem muitas jogadoras aí que não tem nenhum respaldo. Eu ganhei dinheiro, não sei o que, mas não tinha um gestor. E se a gente for ver, Thiago, muitas desses atletas, muitas vezes não tem base familiar. Entendeu? De alguém que saiba fazer um planejamento. Porque isso é uma questão de planejamento. Entendeu? Então, de médio a longo prazo, eu tenho que ter um planejamento de entradas, de repente de aquisições, de repente de investimento.